Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu sinto Deus aqui. Eu tenho a total certeza que Ele está aqui. E quando eu sinto a presença de Deus, eu começo a chorar. Porque é sobrenatural o jeito que Ele resolve tratar. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 23. Queria agradecer por essa oportunidade. Sou muito grato por hoje estar aqui transmitindo a palavra de Deus. Eu com certeza não sou o melhor pregador da campanha, mas eu falo que Jesus salva, cura, liberta, batiza. E eu creio que Ele está fazendo presente aqui. Diz assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos de perecendo. E ele lhe disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar o obedecem? Você poderia dar uma glória para Deus? Por esse Deus poderoso, por esse Deus tremendo, por esse Deus que quando Ele libera uma ordem do céu, os ventos se calam para ouvir a tua voz. Pode ser sentado. Podemos perceber que Jesus está em Cafarnaum, atravessando o mar da Galileia e indo para Gadara em um percurso de 10 quilômetros. Enquanto Jesus está dormindo, os discípulos o acordam desesperados. Porém, Jesus acorda tranquilo. Ele vai, repreende o mar e ele os obedece. Eu aprendo com essa passagem que, independente das tempestades que vão contra o teu barco, Jesus nunca saiu do barco. Independente das lutas que te assolam, meu Deus nunca te abandonou. Mesmo mediante a tempestade, Jesus nunca te abandona e permanece no barco. Podemos perceber que Jesus acorda tranquilo enquanto os discípulos o acordam desesperados. Por quê? Não é Jesus que vai deixar se levar pelo cenário da tempestade. É Ele que vai mudar o cenário da tempestade. Não é o ambiente da tempestade que vai mudar você. É você que vai mudar o ambiente da tempestade. Tem tempestades que só vão mudar a sua vida se você se posicionar. Repita comigo. A sua posição define quem você é na tempestade. Se é a tempestade que muda você, ou você que muda o cenário da tempestade. Tem tempestades em sua vida que você vai se encontrar desesperado, mas tudo vai ficar calmo quando você lembrar quem está no seu barco. Tem tempestades que só vão parar em sua vida se você chamar o mestre para perto. Deixa eu profetizar isso em sua vida. As tempestades que estão se levantando contra você vai servir para você contar testemunho. Se nós analisarmos a história desde o início do capítulo, Jesus, Ele cura o leproso e manda o leproso contar testemunho aos sacerdotes. Logo, Jesus vai curando umas pessoas e expulsando umas demônios. Até que se encontramos no verso 23, a qual o cenário da tempestade é a passagem a qual é contada. O que Jesus está querendo nos ensinar com isso? Como eu curei o leproso e mandei ele contar testemunhos aos sacerdotes, essa tempestade vai servir só para você contar testemunho.
tempestade não vai te parar, porque Deus está contigo no meio da tempestade e Ele não te abandona no teu mar. Mas Daniel, a minha tempestade é muito difícil de se passar. Entenda, pode ser até difícil, mas com apenas uma ordem do mestre a tempestade se acalma. Pode ser até complicado, vai dizer que as ondas já estavam tomando conta do barco, vai dizer que as ondas já estavam entrando dentro do barco, mas não tem tempestade que se levanta, que bate de frente com a palavra do mestre. Não tem tempestades que se levanta, que bate de frente com a palavra de Deus. Se você ficar ligado, se você der lugar, Ele vai descer aqui hoje, vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história, vai entrar no cenário da tempestade e vai acalmar a tempestade, e o teu barco vai seguir o rumo da trajetória. Mas Daniel, eu estou no barco, a tempestade está vindo, a tempestade está batendo, a tempestade está assolando o barco e Jesus está dormindo na proa. A tempestade está assolando o barco e Jesus está dormindo. O silêncio de Deus não é a ausência dele. Eu não sei se você entendeu, eu vou repetir. O silêncio de Deus não é a ausência dele. Por mais que ele esteja em silêncio, ele nunca saiu do mar. O mesmo que te guarda é o mesmo que está contigo. O mesmo que está contigo nesse barco é aquele que manda nos céus, na terra e debaixo da terra. Sabe aquele dia que você dobra os seus joelhos e não sente nada? Ele está lá. Sabe aquele dia que você dobra os seus joelhos, tu não tem força para falar, mas as tuas lágrimas falam por você. Ele contempla as tuas lágrimas. Deus está te contemplando no teu oculto, no lugar do seu choro, está visitando as tuas lágrimas, porque Ele tem o poder de mudar o cenário da tempestade. Mas em primeiro lugar, quem falou para você que a vida com Cristo é uma vida fácil? Quem falou para você que a vida com Deus é uma vida tranquila? Se você analisar a trajetória de grandes homens da Bíblia, muitos deles passaram por dificuldade. Deixa eu te apresentar alguns aqui. Apóstolo João, segundo a tradição cristã, ele foi lançado em um tonel de óleo fervente, porém sobreviveu. João Batista morreu decapitado. Apóstolo Paulo foi açoitado, apredejado, preso e por fim morreu decapitado. Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado na fornalha, porém sobreviveu. Daniel foi lançado na cova dos leões, porém sobreviveu. José foi jogado num poço, vendido pelos irmãos e preso injustamente. Jeremias foi rejeitado, preso e jogado num poço. Jó ficou leproso, perdeu seus filhos, seus bens, o apoio da sua esposa e amigos. Ana era humilhada por não poder ter filhos. Tiago Lisqueiro foi apredejado até a morte, mas teve uma visão gloriosa antes de morrer, vendo Jesus à destra do Pai. Pedro morreu com uma cruz invertida, pois ele disse que não era digno de morrer como mestre. Não é. Deus não te chamou para ter a vida fácil, Deus te chamou para ter a vida eterna. Esse Deus está aqui hoje. Esse Deus está aqui hoje. Precisamos aprender a viver debaixo do direcionamento de Deus. Tem tempestades em sua vida que Ele vai permitir você passar. Mas tem tempestades que Ele vai te livrar, porque Ele tem todo o poder disso. Antes de entrar no barco, Jesus fala: passamos para outra margem. O significado de passar para outra margem é abandonar a nossa zona de conforto e enfrentar desafios. Se Deus falou que você vai passar
por que tu está temendo? Se Deus falou que tu vai passar, por que você está temendo? Deus falou que você vai passar na tempestade. O problema do ser humano é olhar para o nível da tempestade, mas não olhar para a palavra do mestre. O problema do ser humano é para olhar para a grandiosidade da tempestade, mas não olhar para a promessa do mestre. Por quê? Vento contrário não muda decreto do céu. E tempestades não anulam promessas. Se ele decretou que você vai passar, você vai passar. Se ele falou que você vai passar nessa faculdade, você vai passar. Se ele decretou que você vai ser vitorioso, você vai ser vitorioso. Se ele decretou que tu vai enfrentar as tempestades que estão vindo, você vai enfrentar. Porque vento contrário nunca vai mudar o decreto que desce do céu. Coloca a mão na tua cabeça, profetiza as bênçãos do céu, isso é muito sério. Profetiza, Deus está indo lá agora no teu filho que está enfermo. Deus está indo lá agora na tua família que está doente. E quando você está aqui, tu está visitando aquele leito. E quando você está aqui, Deus está visitando lá. E quando você está aqui, Deus está resolvendo aquela causa na justiça. E quando você está aqui, Ele está entrando na tua casa. E quando você está aqui, Ele está passando. Dentro de Deus pode entrar sofrendo alguma coisa. A mão de Deus pode entrar aonde você não vai entrar. Mas a palavra do mestre pode fazer o que você não pode fazer. O decreto do céu vai além das nossas imaginações. É, Daniel, vai. Porque hoje eu estou aqui pregando, mas um dia eu já fui frustrado. Porque hoje eu estou aqui pregando, mas um dia eu chorar pouco. Sem saber onde seguir de mim. Porque hoje eu estou pregando, mas só Deus sabe as lutas que eu me enfrentei. Porque hoje eu estou cumprindo uma promessa. Quando ela foi me dada lá atrás, aí eu acreditar. Porque hoje eu estou cumprindo o chamado. Quando foi falado lá atrás, dá de eu acreditar. É porque o vento contrário não muda o decreto do céu. O vento contrário não muda o decreto do céu. O pastor me convidou. Ele falou, meu Deus, esse menino vai pegar. Meu Deus, eu não estava dando nada por esse menino. Quando eu preguei, graças a Deus, Deus tomou a casa, Deus encheu. E a mulher veio falar com o pastor. Meu Deus, eu não estava dando nada. É porque Deus não fez como um homem fez. Deus vê a ordem que vem do céu. Deus vê a palavra que vem do céu. Eu não sei, então eu vou profetizar. Você vai vencer, você vai chegar, você vai ir, você vai chegar, você vai ir, você vai chegar. Sinta ele te tocar, sinta ele te tocar, sinta ele te tocar. Sinta o mestre, o todo-poderoso, o médico dos médicos, o rei dos
Tem gente que está assim, anda junto com você, mas não te conhece. Tem gente que está assim, anda junto com você, mas não sabe o que tu carrega. Tem gente que está assim, anda junto com você, mas não sabe o que tu tem. Tem gente que está assim, anda junto com você, mas não sabe o que te chamou. Se ele soubesse quem é esse é aquele que em João 51, os anjos sobem e descem ao redor do seu trono. E esse é aquele que em Apocalipse 4:8, os anjos cantam: Santo, 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 Santo. E esse é aquele que vai vir montando no cavalo branco, vai buscar eu, pastor Alex, diaconisa Taira, evangelista Claudinei, diaconisa Jaque, e vai estar a igreja toda lá em cima dos céus, cantando: Santo, 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 o Todo-Poderoso. Aquele que é, aquele que é, e aquele que é tudo. Quando os homens ficam espantados e falam: quem é esse? Que até o vento e o mar não obedecem. Deixa eu te contar mais ainda um pouquinho de quem é esse. Esse é aquele que no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 38, fez o fogo cair do céu. Esse é aquele que é onipotente, onipresente, onisciente. E esse é aquele que está entrando na tua casa agora. Quem recebe dá glória. Para você ter a noção do poder desse homem, falei para minha mãe que ia tirar a mão dele. Você ter a noção do poder desse homem. Esse é aquele que mais para frente, obrigado, te amo. Esse é aquele que mais para frente, em Mateus 8:28, vai dizer que tinha 2 endemoniados, verdade? Quantos? E esses endemoniados estavam tão ferozes, mas tão ferozes, que ninguém passava pelaquela rua. Ninguém ia naquela rua. Ninguém podia atravessar aquela rua, porque não dava. Só que aí vai falar que o mestre chegou lá. E quando Jesus chegou lá, os endemoniados veio falar: veio nos atormentar novamente. E para você ver quanto é o poder desse homem, para você ver o poder do Jesus Cristo, do Pai, do Príncipe da eternidade, do grande El Shaddai, eles foram pedir permissão para ter. Jesus, pelo menos um destaque-nos para os porcos. Jesus veio, expulsou os demônios, tacou para os porcos caíram de um precipício e morreram na água com impacto. Sabe por quê? O acesso estava fechado. A porta para passar ali, por aquele lugar, por aquela rua, estava fechada. Só que quando Jesus chegou, o acesso se abriu. Quando Jesus chegou, a porta se abriu. Porque não tem principado, potestade, demônios, apelida, tanta rua que bate contra a presença desse mestre. Porque não tem demônios, enfermidades, não tem nada que bate contra a palavra que vem do céu. E o mestre que se faz presente na rua. Sai da frente, Satanás. Porque papai chegou para abrir esse acesso. Sai da frente, Satanás. Porque papai chegou para abrir essa porta. A partir de hoje, aquele demônio que te atormenta não vai te atormentar mais. A partir de hoje, aquele demônio que te atormenta não vai te atormentar mais. Aquele vulto que tu vê em casa, tu não vai ver mais. Aquelas coisas estranhas que tu vê em casa, tu não vai ver mais. Porque papai chegou na casa. Quem tem autoridade, aonde ele passa, eles deixam as marcas de Deus.
Quem é cheio do Espírito Santo, mas cheio dele. Ele canta diferente, ele prega diferente, ele anda diferente. Porque ele vai deixando as marcas por onde. Porque o Espírito Santo, ele só não vai para encher você, mas ele te enche para encher outros. Ele não só te enche como individualidade, ele te enche para você encher outras pessoas. E seguindo esse ciclo de cheio, enchendo cheio, os crentes vão dominar o mundo. Até papai voltar e todos nós estivermos lá em cima cantando santo, santo. Quando você acha que você vai parar, quando você acha que as tempestades da vida vão te matar, o Espírito Santo de Deus te renova e te mostra que Ele é Deus no meio dessa tempestade. Pois é como diz em 1ª carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 55. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o demônio que te atormenta? Porque Jesus chegou para colocar graça nesse negócio aí. Ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que quando o inferno pensou que ia matar Jesus, veio Jesus e trucidou a morte. E no terceiro dia ele ressuscita. O inferno falou: agora acabou, agora já era. Matamos o Filho do Homem, crucificamos o Filho do Homem, envergonhamos o Filho do Homem. Mas o próprio Filho falou: se eu quisesse, mas não se de anjo já teria invadido isso aqui e acabado com tudo. Mas é por causa de você que está sentado aí e ele morreu. É por causa de você que está sentado aí que ele morreu. Um pai que sofreu por ti, um pai que foi crucificado por ti. Quando vem para a igreja, não venha só para receber também, venha para entregar tudo, porque Ele entregou tudo para você. Ele entregou sua vida, Ele entregou teu sangue, e Ele saiu do céu para se manifestar no corpo de homem, para ver você aqui hoje. Você não vai naufragar no meio dessa tempestade, porque Jesus está te dando vitória. É perceptível que eles estão no mar da Galileia, indo para Gadara. Entre Mar da Galileia e entre Gadara tem tempestades, tem. Entre Gadara e Mar da Galileia tem tempestades, tem. Mas isso tudo é para cumprir um propósito lá em Gadara. Está passando tempestades na Galileia, mas tem que cumprir propósito em Gadara. Está passando tempestades na Galileia, mas tem que expulsar demônio em Gadara. Está passando tempestades na Galileia, mas tem que salvar a vida em Gadara. Está passando tempestades na Galileia, mas tem que curar em Gadara. Está passando tempestades na Galileia, mas tem que fazer minha obra em Gadara. Escuta, tu não vai permanecer nessa luta. Tu não vai permanecer nessa prova. Espera os 10 quilômetros de Deus. Lembra que eu falei? Entre Cafarnaum, Mar da Galileia, 10 quilômetros. Espera os 10 quilômetros de Deus. Todas as coisas têm o seu tempo, no céu, na terra e debaixo da terra. Aguarde que a promessa e o propósito dele está vindo para a tua vida. Tem tempestades que você só está passando para cumprir um propósito. Pode ter certeza, independente do que você está passando e das suas dificuldades diárias, o nosso Deus tem o poder de te erguer. E eu profetizo que Ele entra agora e te dá vitória, Ele entra agora e te dá vitória, Ele entra agora e te faz essa responsabilidade, Ele entra agora e faz tudo que tem na tua vida. O nosso Deus é um consolador nos dias mais difíceis da nossa vida. O nosso Deus é aquele que nos abraça com o teu braço de amor. O nosso Deus é aquele que nos acolhe com os teus braços de honra. Eu creio no poder desse Deus. Fiquei impressionado com a forma que o Espírito Santo tratou aqui hoje. Mas que o Espírito Santo não precisa de bagunça. O Espírito Santo não precisa sair daqui fazendo barulho, pulando e rodando. Porque o Espírito não está em quem pula e quem roda, mas o Espírito está em quem sacrifica. E quem sacrifica recebe o Espírito Santo, é por isso que pula e que roda.
é bom sentir Deus verdadeiramente nos tocando com os teus braços de amor. O Espírito Santo entre vocês agora e encha com teu Espírito. Que você volte para a casa diferente, que você volte para a sua escola diferente, que as marcas vão ser deixadas por onde tu passar. As marcas de Deus vão ser deixadas por onde você passar. E se coloque de pé. Agradeço a minha oportunidade que o Espírito Santo, Deus, o Pai, o Filho, os três, Pai, Filho e Espírito Santo, invada a tua vida e a tua casa. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Depois dessa pregação, não tenha medo de cumprir o que Deus tem com você. Quando você sentir medo dentro de mim, eu também era mas Deus transforma a vida. E Deus te deixa e te use para um grande povo e uma grande nação. Em breve todos nós estaremos lá cantando santo, grande, poderoso, digno. Seja cheio do Espírito.